Olá, tudo bem? Eu sou a Jéssica Sene, seja bem-vinda ao meu canal Semeando Vida e Fé. E hoje estamos aqui com mais uma reflexão para abençoar o seu dia. E para você não perder todas as novidades aqui do canal, já siga a nossa página, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades. Então, bora começar? Hoje a nossa reflexão está no livro que é a Epístola de Paulo a Tito, aonde ele trouxe algumas recomendações para serem passadas àquela igreja, né? Uma igreja que já se havia estabelecida na região, na cidade de Creta, uma das cidades onde Paulo já havia feito a sua missão, né? Já havia pregado o evangelho e ali, claro, muitas pessoas receberam ali a palavra do evangelho, a palavra de Deus. Bom, está escrito assim: por esta causa te deixei em Creta, isso é Paulo dizendo a Tito, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque é necessário, veja, aqui está muito claro o que Paulo diz, é necessário, ou seja, é fundamental que o bispo seja irrepreensível, ou o líder da igreja, o cabeça da igreja, né? O responsável pela igreja seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, ou seja, como aquele que serve a casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme à doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar, ou seja, para disciplinar, orientar, né, discipular a ovelha que estava chegando na igreja, né, o irmão que estava chegando na igreja, como com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Ou seja, aqui nesse primeiro ponto, Paulo ele está já fazendo a boa recomendação da onde se começa a base da igreja de Cristo, né? Assim como Jesus Cristo, ele é o cabeça na nossa vida, né? Ele é a base da nossa vida. A cabeça, ela tem a responsabilidade de conduzir o corpo, né? O nosso corpo, daqui para baixo, por si só, ele não faz coisa alguma, a não ser que a cabeça dê o comando, a mente, né? A gente sabe em termos científicos que o que dá o comando do corpo são os neurônios do nosso cérebro. Então, o cérebro ele passa toda aquela informação para os neurônios e os neurônios para os nervos, para todo o sistema, né, nervoso do nosso corpo, e assim todo o nosso corpo ele faz de forma natural, né? Quando assim, é claro, não há nenhum tipo de deficiência, ele faz aquilo que a cabeça ela determina. Então, há ações involuntárias, porque já é natural, né? Ações, eu não preciso pensar para fazer aquilo, porque já é natural, assim como piscar, respirar, né? Mas há outras ações que eu necessito, antes de agir, eu necessito refletir, eu necessito pensar, eu necessito ponderar sobre aquilo antes de fazer, né? Se eu vou tomar uma determinada decisão, se eu preciso ir a tal lugar, se eu preciso fazer tal coisa, eu vou primeiro pensar, eu vou refletir, bom, o que eu preciso fazer hoje?
Se eu fizer dessa forma, será que vai dar certo? Será que eu não deveria fazer? Será que eu não deveria deixar para ir outro dia? Então, eu estou pensando aquilo que o meu corpo vai executar. E Cristo é da mesma forma sobre todo aquele que entrega a vida para Ele. Cristo se torna o nosso cabeça. O cristão de verdade, ele não faz nada mais por si mesmo. Ele já não é mais senhor da própria vida. O senhor da vida dele é Cristo. Então, tudo que ele vai decidir que possa interferir de uma forma significativa sobre a vida dele, ele vai consultar ao Pai, ele vai consultar ao seu Senhor. Então, ele vai dobrar os joelhos, ele vai orar, ele vai buscar na palavra: meu Senhor, o que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Será que se eu tomar essa decisão te agrada? Está segundo a sua vontade? Está dentro daquilo que o Senhor tem planejado e preparado para a minha vida? Trazendo para a igreja a estrutura, né, que havia uma estrutura, né, hoje em dia são as igrejas físicas, a gente tem inúmeras igrejas, né, pelo Brasil e o mundo, mas a estrutura física, ela também depende de um líder. Não pode qualquer pessoa chegar e sair. Hoje eu vou abrir aqui uma igreja e vou pregar. Não pode ser de qualquer maneira, né? Essa pessoa, ela tem que ter um caráter, ela tem que ter um comportamento que testemunhe, o caráter dela humano, e 2, o caráter de Deus, né? Ela tem que ter uma vida que dá um bom testemunho. Quem olhar para a vida dela, para quem olhar para a vida dessa pessoa, tem que olhar e ver nela um bom testemunho. Toda essa recomendação que Paulo deixa foi à toa? Eu tô aqui e vou mandar essa recomendação do nada? Não. É porque Paulo havia observado que havia líderes que não estavam agindo dessa forma. A vida deles não estava dando bom exemplo para a igreja. Então, assim, se de cima não há um bom exemplo, um bom testemunho, como vai ser embaixo? Se a estrutura está corrompida, se a estrutura está quebrada, se a estrutura está falhando, como que vai ser aqueles que estão ali para ser doutrinados? Como fica essas pessoas? Então, Paulo, ele traz essa orientação. Precisa ser desta forma. É necessário ser dessa forma para que a igreja cresça, a igreja se estabeleça, as ovelhas estejam bem amparadas, porque ali existe um bom líder, ainda que humano e falho, mas que busca viver a vida de uma forma zelosa, de uma forma que demonstra temor a Deus e temor àqueles que ele serve. Porque o líder não está ali para ser servido. O líder, ele está ali para servir a igreja, servir as pessoas que chegam ali buscando esperança, buscando salvação, buscando uma vida nova. O líder, ele precisa estar apto na palavra e na vida para isso. Essa recomendação foi recomendação começando pelos líderes, pelos pastores, hoje seria pastores, presbíteros e também algumas denominações que intitula como bispos. E o próximo tópico já é voltado para toda a igreja. E esse tópico é muito interessante. Preste bem atenção. E diz assim, no versículo 10 do capítulo 1. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Vai estar aqui para você, a título de informação, né, o que seria a referência referente aos da circuncisão,
né? A circuncisão nada mais é do que os judeus, né? Os sacerdotes ali, judeus mesmo, os quais convém tapar a boca, okay? Aos quais convém tapar a boca. Homens que transformam casas inteiras ensinando o que não convém, por torpe e ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas, ruins, ventres preguiçosos. Eu vou dar um pause aqui nesse ponto, porque há muitas camadas nesse tópico onde Paulo lhe traz recomendações como um alerta sobre os falsos mestres, né? Haviam mestres que não estavam ali pregando a verdade, né? E nessa altura, vamos novamente considerar que esse tempo é 63 depois de Cristo, entre 63 e 65 depois de Cristo. 30 anos depois de Jesus, muita coisa já havia acontecido. Muita coisa já tinha sido mudada. Impérios, governos, a perseguição aos cristãos, a perseguição também dos judeus, daqueles sacerdotes, ainda haviam sacerdotes que perseguiam os apóstolos, que perseguiam os discípulos. Vamos ressaltar que neste tempo aqui também ainda tinha os primeiros discípulos que caminharam ali lado a lado com Jesus, como Pedro, como Tiago, como João. Então tudo isso estava muito vivo ainda, muito vivo no meio da igreja, da igreja primitiva. Havia uma desordem da parte dos mestres que determinava uma doutrina da qual o próprio Senhor Jesus veio, Filho de Deus, que se fez carne no meio do povo, a fim de trazer a salvação, o arrependimento dos pecados, a fim de trazer uma nova vida. E muitos não o receberam, como nós falamos no vídeo anterior. Muitos o desprezaram, muitos não o receberam. E por conta disso, ainda se manteve, né, o ensino da tradição, né? Esses sacerdotes, porque em cada cidade que Paulo ia, havia sinagogas judaicas, aonde eles mantêm até os dias atuais o ensino, né, da Torá, da Mitzvah, né, que são tanto os 10 mandamentos de Deus como os 113 mandamentos que Deus deu a Moisés sobre aquele povo que saiu do Egito, que é algo que a gente pode abordar em outro momento. Os judeus até hoje, eles mantêm esse costume. E alguns costumes foram interrompidos por conta da queda do templo no ano 70, depois de Cristo. Muitos costumes foram, ritos deles, né, foram interrompidos justamente pelo fato de que algumas coisas não estão mais estabelecidas. Porém, o Senhor Jesus Cristo, quando veio, ele veio justamente para fazer um divisor de água, aonde nós não precisamos mais viver segundo os ritos. Segundo, a gente deve sim manter a prática dos mandamentos, os mandamentos aonde devemos amar a Deus sobre todas as coisas, devemos amar ao nosso próximo como nós mesmos, não devemos matar, não devemos roubar, não devemos cobiçar aquilo que não é nosso, e dentre outros, dentre os 10 mandamentos, tudo, honrar pai e mãe, tudo isso dos 10 mandamentos não foi abolido. O Senhor Jesus não veio abolir, pelo contrário, ele veio confirmar, ele veio simplesmente testificar disso, porque o Senhor Jesus ele cumpriu a lei.
E hoje, tudo se cumpre nele. Então, a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a sua mudança, ela vem de dentro para fora. E o que acontece na tradição? Na tradição, para que eu pudesse ser perdoada dos meus pecados, eu precisava pegar um cordeiro, levar até o sacerdote matava esse cordeiro, o sangue desse cordeiro, quando caía sobre o altar de pedra, havia a expiação do pecado do ser humano sobre aquele animal. Então você imagina, toda vez que a pessoa pecasse, ela ter que levar um cordeiro, levar um animal, levar um sacrifício pelo pecado dela. Ela ia pecar, eu errei, eu pequei, é só eu ir no sacerdote, ó, toma aqui um cordeiro. Não havia uma mudança, um arrependimento sincero, um corte da raiz de, não, chega, eu não vou mais. Porque assim, há erros que a gente comete, pessoal, a gente vai errar todo o tempo, a gente vai falhar todo o tempo. Somos seres humanos, sujeitos à falha. Mas existem pecados que cabe a nós abandonar. Cabe a nós abandonar. Entende? E quando o Senhor Jesus se manifestou, ele viu que a tradição não estava provocando no interior do homem mudança. Porque o que é mais difícil? É mais difícil eu pecar, levar um animal para que ele morra pelo meu pecado? Ou é mais difícil eu não levar nada, não levar animal nenhum para o sacrifício e eu dizer para mim mesmo, não vou mais viver dessa forma que eu estou vivendo? Porque essa forma que eu estou vivendo, essa maneira que eu estou, nesse caminho que eu estou seguindo para a perdição. Então eu preciso me converter desse caminho. Se eu estou indo para cá, que eu sei que o final vai ser a morte, como está escrito em Provérbios, há caminhos para o homem que parecem caminhos de bem, mas no fim é caminho de morte. E o Senhor Jesus veio para deixar isso claro. Você precisa mudar dentro. A sua mudança tem que ser no seu interior. É você se converter do caminho que você está indo. E quando ele morre, o significado dele morrer na cruz é que ele morreu por todos os nossos pecados. Ah, Jéssica, isso significa então que o mundo está perdoado? Perdoados estão aqueles que o aceitar. Então, se a partir do momento você abandona a vida errada, você abandona práticas do pecado e você o recebe como Senhor da sua vida, você recebe o perdão que foi pago por você na cruz. E o que acontecia? Esses mestres da lei não estavam trazendo essa verdade do Evangelho. Eles queriam ainda manter a tradição, porque muitos desses sacerdotes tinham se tornado religiosos. Jesus pregava a consciência, a conscientização, como ele fez com a mulher adúltera. Ó, você pecou, você errou, você é casada e você cometeu adultério. Pela lei, pelos mandamentos, pela lei, você deveria morrer apedrejada. Mas eu vim para te trazer misericórdia e salvação. Então, aqueles que não têm pecado, ela pecou e vocês estão a julgando e a condenando à morte. Aquele que também não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque se você... Todos temos pecados, né? E ninguém atirou a pedra nela. Então, o que Jesus aconselhou? Jesus deixou por isso mesmo? Não, de forma alguma. Jesus virou para ela e disse, vai e não peques mais. Ó, eu tô te conscientizando o seguinte, você errou. Pela lei você deveria morrer. Mas eu estou vindo te dar um conselho. Vai, eu estou te perdoando, eu estou te dando uma segunda chance para você ir e acertar dessa vez. Não peca mais.
E isso não estava sendo pregado por alguns mestres. E é o que Paulo chama de enganadores. Porque os sacerdotes têm em várias passagens, a profecia sobre a vinda do Messias, estudavam as Escrituras, tinham o entendimento das Escrituras, mas não enxergaram a verdade que é Jesus Cristo como Filho de Deus. E iam para a casa de famílias levar. E aqui nesse segundo ponto, né, do versículo 12, que Paulo ressalta sobre um profeta de Creta. Era um profeta de Creta, daquela cultura, daquele povo, que fez uma fala dizendo que aquele povo cretense, eles eram sempre mentirosos, pessoas ruins, né, de ventre preguiçoso. E Paulo disse assim que esse testemunho sobre os cretenses era verdadeiro, sobre essa fala desse profeta era verdadeira. Mas quem foi esse profeta? Quem foi esse profeta que Paulo menciona? E em pesquisa, né, pesquisando dentro da história desse contexto, esse profeta foi um homem chamado Epimenides, um nome bem difícil, bem diferente do nosso costume. Epimenides, ele foi tanto filósofo como poeta e profeta dos cretenses, ou seja, daquela cultura de Creta. E ele, dentro daquela cultura, cria, como vocês sabem, essa região é uma região grega, e os gregos, eles creem muito em Zeus, Diana, Apolo. Quem estudou o período da escola, né, a gente ouviu falar muito desses nomes. E ele era um profeta que cultuava, que adorava, que reverenciava a esses deuses, em específico a Zeus. E os cretenses desmentiam o fato de que dentro da cultura deles, Zeus fosse imortal. Eles diziam que Zeus era mortal, era homem, era mortal homem, né? E esse profeta não aceitava o fato de que, sendo Zeus um deus, ser mortal. Porque um deus, ele é imortal. E por que Paulo jogou isso aqui? Porque era exatamente o que estava acontecendo com o povo judeu, com os sacerdotes, né? Devido aos costumes deles, né? Eles não estavam aceitando Jesus Cristo, que sim veio em forma de carne, mas porque isso foi profetizado, que o Messias necessitaria vir, né? Em carne, nascido de uma virgem, para trazer a salvação. O Messias viria dessa forma, mas eles não receberam, eles não aceitaram, e eles estavam fazendo exatamente, né, os sacerdotes, os mestres da lei naquele tempo estavam fazendo exatamente como aquele povo de Creta em relação aos seus costumes. Eles estavam desmentindo, eles estavam negando a verdade. E Paulo fez esse comparativo, né? E aí ele faz uma outra recomendação em cima disso. Qual? No versículo 13. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, ou seja, repreende esses falsos mestres, que insistem em afirmar que Jesus Cristo não é o Filho de Deus. Que o que nós estamos pregando, o Evangelho de Cristo, não é verdadeiro. Repreende-os severamente. Repreende-os severamente. É mestre da lei, sacerdotes que negaram e até hoje negam Jesus Cristo como o Filho de Deus. Aceitam Jesus como tudo,
como um profeta, como hoje seria talvez um pregador, mas filho de Deus, não. Mas eles conhecem a lei, eles conhecem o mandamento, os mandamentos, eles conhecem as profecias e eles não aceitam que Jesus Cristo é filho de Deus e sim, Jesus Cristo, ele também é parte nessa trindade, ele é Deus também, ele é Senhor sobre todas as coisas. E com isso, eles estavam exercendo o mesmo papel, enganando, mentindo, sendo um veneno no meio da igreja, porque eles vinham, trazia aquele ensino do rito, dos rituais a serem praticados pelo perdão do pecado, quando o Senhor Jesus, ele foi o último perfeito sacrifício em prol do perdão dos pecados. Ele pagou o alto preço para que, uma vez que você se arrependa dos seus pecados e você o aceita como Senhor e Salvador da sua vida, você é livre e tem direito à salvação eterna. Você, para ser um filho de Deus, você não precisa ficar ali levando vários e vários animais para pagar por você, porque ele pagou o alto preço. E concluindo aqui, essa parte, no versículo 14 ele diz: não dando ouvido, outra recomendação do apóstolo Paulo nessa carta, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens, que se desviam da verdade. Essa verdade é um novo evangelho, é o evangelho, o Novo Testamento que foi deixado para nós, é o evangelho das boas novas. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Então, assim, para essas pessoas, tudo que eles estavam ali fazendo, pregando sobre o evangelho, trazendo a salvação, para eles aquilo era uma blasfêmia. Para aqueles mestres da lei, era um absurdo. Eles estavam indo contra Deus, quando na verdade os apóstolos e os discípulos estavam cumprindo por meio de Jesus Cristo a lei de Deus, trazendo a salvação e a redenção, E eles seguem dizendo: antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então, para uma pessoa que ela está contaminada, nada mais é santo, nada mais é puro, porque a mente dela está contaminada, ela está contaminada. Por mais que você fale, por mais que você queira mostrar e você prove, ela não vai querer enxergar. Foram os próprios sacerdotes que entregaram Jesus. Os conhecedores da lei que o entregaram. Então, assim, por quê? Porque o seu interior estava contaminado. Porque é como Jesus disse, o próprio Senhor Jesus disse isso aos sacerdotes, aos doutores da lei. Se vocês conhecessem de fato a lei de Moisés, vocês me enxergariam como o Cristo. Mas eles não fizeram isso, E ele conclui dizendo: confessam que conhecem a Deus, ou seja, a lei, mas negam-no com as obras, ou seja, naquilo que eles estavam fazendo, Sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, assim, dentro dessas recomendações, que Paulo aqui, dentro da palavra, ele deixa pra gente, o que se aplica nos dias de hoje? Nós temos que ter muito cuidado,
Quando a gente fala que o Brasil tem se tornado cada vez mais cristão, a gente deveria se alegrar. A gente deveria, né, estar regozijando por isso. Mas, na verdade, a gente não está, porque é como se ser cristão tivesse virado moda. Uma conversão que não requer de você renúncia e mudança não é conversão. Se você diz que você aceitou a Jesus Cristo e você não mudou no seu interior, mudou o que, Jéssica? Hábitos, comportamentos. É o que ele recomenda no princípio. Embora esse comportamento seja recomendado aos líderes da igreja, serve para nós também. Às vezes você é só membro da sua igreja, mas isso não te isenta de ter uma vida que dê bom testemunho, uma vez que você se diz ser cristão. Se nós somos cristãos, nós estamos dizendo que nós pertencemos a Cristo. E se nós pertencemos a Cristo, nós devemos nos portar como Ele se portou. Nós devemos agir como Ele agiu. Nós devemos manifestar os frutos que Ele manifestou, que são os frutos do Espírito. Você é a referência. Você é a referência. Você é o cartão de visita. O cartão de visita do Senhor Jesus. Antes da pessoa de Jesus chegar, para aquela pessoa que não o conhece, você é o cartão de visita, você é a apresentação, porque ser testemunha de Jesus é isso. Eu vi, eu vivi. Eu posso falar de Jesus porque eu vi o Senhor Jesus se manifestar na minha vida. Eu era assim, eu agia assado, e depois que eu o encontrei, depois que eu me arrependi, depois que eu abandonei a forma como eu era, eu me tornei uma pessoa diferente. Eu mudei, e de dentro para fora. Nisso nós nos tornamos, como Paulo disse, aprovados para a boa obra. Mas quando nós agimos contrário, nós não estamos sendo aprovados, nós estamos sendo reprovados. E será que todos que se dizem cristãos estão aprovados? Será que todos nós estamos sendo aprovados? Será que nós não estamos conhecendo a Deus na letra, conhecendo a Deus na informação da palavra, mas na prática nós estamos sendo falsos? Nós estamos sendo reprovados, ao invés de ser irrepreensíveis, né? Que não precisa corrigir, porque se corrige, será que a gente não está sendo reprovado? Então, amigos, essa foi a meditação de hoje. Essas foram as referências de hoje. E no final aqui desse vídeo, eu deixo para você esse convite. Qual, Jéssica? De que hoje você reflita, seja você já cristão, já do evangelho ou não. Eu convido você a refletir sobre a sua vida, sobre como tem sido conduzida dentro da palavra, porque aqui a gente só aborda o que é respeito à palavra, né? Não é a minha verdade, não é a verdade de A, de B, de C, é o que está escrito. E no que está escrito, as recomendações são essas. Que a gente não se deixe enganar pelos falsos mestres, pelas falsas doutrinas, pelo mau testemunho, né? Pelos costumes errados, e não achar que ser conhecedor da letra nos faz salvo. O que nos faz salvo é o arrependimento sincero, é o batismo e é o recebimento do Espírito Santo.
Eu aguardo você no próximo vídeo. Se você ficou até aqui, se esse vídeo edificou a sua vida, se Deus falou com você, se você aprendeu algo, deixa seu like, comenta, curte, compartilha, envia para um amigo. Vamos semear a palavra de Deus, porque é por ela que nós somos salvos. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Até lá!